Olá, pessoal. Vamos então continuar a falar sobre fundações profundas e os tipos de estacas. Então, nós vimos na aula passada, só para dar uma recapitulada, as estacas pré-fabricadas de concreto, madeira e metálica, ou seja, três tipos aí de estacas pré-fabricadas. Nós vimos também as estacas mistas, que é quando nós unimos o concreto com a madeira ou a metálica em madeira. Nós vimos também, iniciamos as estacas moldadas em loco, que são concretadas em loco, né? Ou seja, executadas lá na obra. Nós vimos, né? A estaca tipo Frank, a estaca Strauss, a tipo hélice contínua e a estaca ômega. Hoje nós vamos dar continuidade com mais um tipo de estacas moldadas em loco, que é a estaca tipo raiz. A estaca tipo raiz, ela é moldada em loco, escavada mecanicamente também. As estacas concretadas em loco, injetadas, consideradas de pequeno diâmetro, elevada capacidade de carga, baseada essencialmente na resistência por atrito lateral do terreno. Elas são escavadas com perfuratriz, executadas com equipamento de rotação ou rotopercussão com circulação de água, lama betonídrica ou ar comprimido. É recomendado para obras com dificuldade de acesso para equipamento de cravação, pois emprega equipamento com pequenas dimensões, altura de aproximadamente 2 metros que tem o equipamento utilizado. Então, ela pode, por meio de ferramentas especiais, atravessar terrenos de qualquer natureza, inclusive alvenaria, concreto armado, rochas ou matacões, que a gente já viu que é uma dificuldade em outros tipos de estacas. Pode ser utilizada também para reforço de fundação existente, fundações de novas pontes e viadutos, contenções de encostas. Então, pode ser executada de forma inclinada, resistindo aos esforços horizontais também. É uma estaca de argamassa armada, com fuste contínuo rugoso e armada ao longo do seu comprimento. As estacas raiz foram empregadas inicialmente no reforço de fundações e, ao longo dos anos, com o aprimoramento de novas técnicas, seu uso disseminou-se, permitindo resolver diversos problemas na área de fundações, de contenção e também contenção de taludes ou escavações e consolidação de terrenos e outros. Podem ser executadas na vertical, como nós vimos anteriormente em outros tipos de estacas moldadas em loco e também pré-moldadas, porém elas também podem ser executadas de forma inclinada, com limitação de pé direito ou da área de trabalho, devido às dimensões reduzidas do equipamento de perfuração. Pode salientar também a alta produtividade obtida, a possibilidade de atravessar qualquer tipo de terreno, inclusive rocha, matacão, concreto armado e alvenaria, como nós já vimos. Não ocasiona vibração, a ausência de descompressão do terreno, o baixo nível de poluição sonora também, então ou seja, não causa ruído no entorno. A perfuração da estaca moldada em loco do tipo raiz é efetuada pelo sistema rotativo ou rotopercursivo utilizando o tubo de revestimento, em cuja extremidade é acoplada uma coroa de perfuração que é adequada às características geológicas da obra, ou seja, tem que ser apresentado um estudo do terreno para poder, o estudo do solo, para poder ser executado esse tipo de fundação. No caso de ser necessário atravessar camadas de concreto, matacões ou rocha, que ela tem essa possibilidade, utiliza-se o martelo de fundo com bites acoplado às hastes com diâmetro inferior ao diâmetro interno do tubo de revestimento. O material proveniente da perfuração é eliminado continuamente pelo refluxo do fluido de perfuração. A armação, depois da concluída a perfuração, ou seja, depois que conclui a perfuração da estaca com inclinação e profundidade previstas, procede-se à colocação da armadura, que tem o comprimento do fuste da mesma, ou seja, o comprimento do corpo da estaca. A injeção da argamassa é efetuada sob pressão rigorosamente controlada. Inicialmente, coloca-se o tubo de injeção até o fundo da perfuração, lançando a argamassa de baixo para cima, garantindo a troca do fluido de perfuração pela argamassa.
Estando toda a perfuração preenchida com argamassa, coloca-se um tampão no topo do revestimento, procedendo-se a retirada do mesmo e com o emprego de um extrator hidráulico. E concomitantemente, ou seja, na mesma hora, no mesmo momento, executa-se a injeção de ar comprimido, que é controlado para evitar deformações excessivas do terreno, garantindo a integridade do fuste e também a perfeita aderência da estaca com o terreno. Aqui nós temos um esquema para vocês poderem observar como é a concretagem, como é a perfuração da estaca tipo raiz. Então, a gente observa na imagem 1, como é feito inicialmente, até na imagem 4, a concretagem com a retirada do tubo, tá? Então, primeiramente faz escavação, depois coloca a armação, aí faz a concretagem e retira o tubo. Aqui nós temos a estabilização de encostas, né? Um esqueminha de estabilização de encostas com estacas raiz. Então a gente vê ali, ó, como que é o nível dela, né, lá em cima, e ela é cravada de forma inclinada, tá? Vocês podem ver aí como se fosse um tripé, o fuste dela todo inclinado. Aqui nós temos mais um esquema de estacas moldadas em loco tipo raiz, então a gente tem aí a central, né, de injeção de argamassa, perfuração e instalação do revestimento, instalação, né, e perfuração nessa primeira imagem. A segunda imagem a gente vê a perfuração de forma mais profunda até chegar no último nível ali. Essa aqui, no caso, não é inclinada, ela é de forma vertical como as outras que nós já vimos. Aqui, ó, a gente vê já a parte da instalação da armação, então a gente, depois que perfurou, fez a instalação da armação e depois a injeção de argamassa. Após a colocação da injeção da armação, faz a injeção da argamassa. Então, a argamassa aqui representada na cor vermelha, tá? Mais um esquema para vocês poderem ver como funciona. Então, a gente tem aí na primeira imagem a perfuração, né, com revestimento integral do furo. Então, a gente faz ali, ó, com a perfuratriz, faz a perfuração, então, retorno de fluido de perfuração com expulsão do material. Aí, na segunda imagem, que é a B, é colocação da armação inteira até onde foi calculado, previsto, né? Na imagem C, a gente pode ver o preenchimento ascensional do furo com argamassa, ou seja, vai preenchendo de baixo para cima, colocando argamassa. Na quarta imagem, né, a gente pode ver aí a extração do tubo de revestimento, então tira todo o tubo. E na quinta, que é a estaca acabada, né, a gente já viu ali também que na imagem 4, a extração do tubo do revestimento e aplicação do ar comprimido. E na última imagem, a estaca acabada já concretada, é onde o contato do próprio concreto com o solo, pois o tubo foi retirado. Aqui a gente tem umas imagens, né? A gente pode ver aqui ali no reforço de encostas, né? Podem ver na primeira imagem ali acima, as estacas tipo raiz moldada em loco. Então a gente viu ali, ó, na lateral de todo essa obra, todo o solo ali, toda a extremidade, né? Esse muro, todo ele é protegido com a concretagem, a execução de estaca tipo raiz. Nós ainda temos um tipo de estaca moldada em loco chamada tipo barretes. Então, na ocorrência de cargas elevadas em obras, né, de vulto, o tipo de estanqueamento que também pode ser utilizado, estaqueamento que pode ser utilizado, é o de estacas tipo barrete, que são estacas de seção retangular, que são derivadas de um ou mais painéis de parede diafragma e utilizadas como elementos portantes de fundação em substituição às estacas de grande diâmetro. Então, ao invés de colocar uma estaca com um diâmetro grande, faz uma estaca retangular. Então, são estacas escavadas com uso de lama betolínica, quando necessário, executadas com equipamentos de grande porte, né? E a gente tem aqui como clamshell. Pode ser escavada debaixo do nível d'água até a profundidade que o projeto tiver exigência. Então, as estacas moldadas em loco, tipo barretes, necessitam da execução preliminar de uma mureta guia, que é de concreto armado com 10 centímetros de espessura e 100 centímetros de profundidade,
de dimensões internas pouco maiores que o clamshell, o equipamento. Então, na execução, a escavação ela é preenchida pela lama simultaneamente à retirada do solo escavado. Então, quais são as vantagens das estacas moldadas em loco tipo barretes? Conhecimento imediato e real de todas as camadas atravessadas, ausência de vibração, gradual adaptação da estaca às condições físicas do terreno, com sensível incremento do atributo lateral, possibilidade de atingir grandes profundidades, essa vai até 70 metros de profundidade, possibilidade de executar a estaca em praticamente todos os tipos de terreno, com o nível d'água ou não, e atravessar matacões com aplicação de ferramentas especiais. Aqui eu apresento para vocês um esquema também de estacas tipo barrete. Então, a gente vê aqui nas imagens, né, que é o processo até a concretagem final. Aqui para vocês verem uma imagem também, como elas são, retangulares. Então, a gente percebe aí que ao invés de colocar uma estaca com um diâmetro muito grande, elas são utilizadas de forma retangular. Então, são chamadas de barretes. Ainda temos um tipo de estaca moldada em loco, que é o tipo mega. Essas estacas cravadas, né, à reação, também denominadas estacas prensadas ou ainda estacas mega, são constituídas por segmentos de concreto simples ou também armados vazados ou tubos metálicos. A principal característica desse tipo de estaca é a sua cravação estática através de macaco hidráulico, reagindo contra cargueira ou estrutura existente, se essa resistir aos esforços que serão aplicados. Essas setas da figura indicam o movimento de cravação, ou seja, enquanto o macaco hidráulico abre, a estaca é cravada e usa a estrutura como reação. A cravação da estaca tipo mega deve ser realizada através de macaco hidráulico acionado por bomba elétrica ou bomba manual. A escolha do macaco hidráulico deve ser feita de acordo com o tipo e dimensão da estaca, características do solo, cargas especificadas no projeto e particularidades do local. Em solos porosos, a cravação pode ser auxiliada através de saturação dos solos, e areia e em areias compactas com jatos de água pelo interior do segmento. Quando os segmentos forem de concreto, e a emenda será feita por simples superposição ou através de solidarização especificada em projeto. A emenda de segmentos metálicos será feita por solda ou rosca. Finalizada a cravação, é colocado o cabeçote sobre a estaca para permitir o encunhamento, que deve ser feito por cunhas e calços. Características da estaca mega. Possibilidade de substituição das fundações existentes simultâneas ao uso da edificação, acréscimo da capacidade de suporte das fundações existentes, modificação parcial de fundações existentes em virtude de uma eventual deficiência localizada, ou seja, se houver um recalque, execução em locais pequenos e de difícil acesso a pessoas e equipamentos, isenção de vibrações durante a cravação, reduzindo, né, os riscos de uma eventual instabilidade que porventura venha a ocorrer devido à precariedade de fundações existentes, aumento imediato da segurança da obra após a cravação sucessiva de cada estaca mega e limpeza da obra durante a execução, ou seja, sem adição de água ou formação de lama. Aqui uma imagem de mais uma estaca moldada em loco tipo mega, então a gente viu ali sobre a sobreposição dos elementos, né? E aí nós entramos no segundo tipo de fundações profundas. Então nós falamos das fundações profundas, que são as estacas e os tubulões. As estacas nós falamos vários tipos, como nós começamos nossa aula, as estacas pré-moldadas, estacas mistas, estacas moldadas em loco. As estacas pré-moldadas, né, que podem ser de madeira, concreto e metálicas, estacas mistas, que nós vimos que é a junção desses materiais, e as estacas moldadas em loco, que nós falamos sobre Mega, sobre Strauss, Frank, hélice contínua, ômega e assim. Agora a gente entra num outro tipo de fundação profunda, que são os tubulões. Um tubulão é assim chamado por ser uma fundação de seção circular de grande diâmetro, ficando então com um aspecto de um grande tubo,
posto normalmente na posição vertical ou com pequena inclinação. Os tubulões podem ser escavados manualmente, a céu aberto ou a ar comprimido, ou escavados mecanicamente. Essa característica de poderem ser escavados manualmente que difere também os tubulões das estacas. Lembra que a gente falou anteriormente aqui que as estacas são escavadas mecanicamente, né, quase sem que não se permite a entrada de operários, de profissionais para fazer a escavação, então sempre mecanicamente. No caso dos tubulões, eles podem ser escavados mecanicamente, também manualmente, e a forma manual pode ser a céu aberto ou a ar comprimido. Os tubulões que são escavados manualmente a céu aberto, eles consistem em um poço acima do nível da água que é aberto manualmente de modo que não haja desmoronamento durante a escavação. Lembra que falamos que tem um diâmetro maior? Então, há a presença de um operário dentro dessa vala perfurada. Então, quando há tendência de desmoronamento, reveste-se esse furo, esse buraco, nessa escavação com alvenaria de tijolo, tubo de concreto ou tubo de aço, para que não haja, né, um acidente. O fuste é escavado até a cota desejada. Atingida essa cota de fundação, é feito um alargamento da base, tipo uma sapata. Coloca-se então a armadura e executa-se a concretagem. A concretagem desse tipo de fundação será feita em camadas, sendo que cada camada de 50 centímetros haverá necessidade de vibração. É uma alternativa econômica para altas cargas solicitadas superiores a 250 toneladas forças. Tubulões com ar comprimido são utilizados quando existe água. Exige-se grandes profundidades e exige-se o perigo de desmoronamento das paredes da estaca, né? Então, nesse caso, a injeção de ar comprimido nos tubulões impede a entrada de água, pois aí a pressão interna é maior que a pressão da água, sendo a pressão empregada no máximo de 3 atm, limitando a profundidade em 30 metros abaixo do nível da água. Custos elevados e riscos acidentais no trabalho são fatores que limitam o processo de utilização dos tubulões. Aí nós temos também o tipo de tubulões escavados mecanicamente. Para a escavação mecânica de um tubulão é necessário uma perfuratriz equipada com ferramenta de corte de grande diâmetro. Como este equipamento tem função restrita de executar fundações e por ser de grande custo, só é empregado em obras de grande porte quando o projeto de fundações apresentar um grande número de tubulões. Então a gente tem aqui, ó, uma imagem dos tubulões. Esse aqui, ó, é a escavação, e nós temos aí a concretagem, né, para vocês verem como que funciona. Nós temos aqui outras imagens para vocês verem como que funciona a parte da escavação e também da proteção, né? Esse daí é um tubo para colocação do ar comprimido. Então a gente tem aqui, ó, um outro tipo de fundação profunda, são os tubulões tipo Chicago. O poço é aberto por etapas no tubulão tipo Chicago. Numa certa profundidade, colocam-se pranchas de escoramento mantidas na posição por travamento de anéis metálicos. Escorado o novo trecho, escava-se o novo terreno, escorando-se como anteriormente, repetindo-se essa sequência até atingir o terreno onde será feita a base. Então a gente tem ali a prancha e os anéis. Ainda temos os tubulões tipo GOL. O escoramento é feito por meio, é feito por meio de tubos de chapas de aço da seguinte forma: crava-se primeiro um tubo de 2 metros, escavando-se no seu interior. Terminada essa primeira escavação, outro tubo de diâmetro menor é cravado por dentro do primeiro. Executa-se a nova escavação. Em seguida, receber um novo tubo e assim sucessivamente, sempre diminuindo o diâmetro dos tubos. Os tubos são recuperados à medida que a concretagem progride. E nós temos um outro tipo de fundação, que é o bloco de coroamento, né? Aqui nós vamos falar o bloco de coroamento, desculpa, não é o tipo de fundação, é o bloco de coroamento desse tipo de fundação. Então, na extremidade superior de cada estaca ou grupo, é feito um bloco de coroamento. É uma peça de medidas de largura e comprimento maior, né, a da estaca, e tem finalidade de receber as cargas de um pilar e transferi-las para a fundação.
Então, sempre quando termina essa concretagem das estacas, existe a execução desse bloco de coroamento que fica na extremidade. Então, é uma peça de medidas de largura e comprimento maior que a da estaca e tem a finalidade de receber as cargas que vêm do pilar e transferi-las para a fundação. Pessoal, assim nós encerramos a nossa etapa de fundações, tá? Fundações rasas e fundações profundas. E aí, na próxima aula, a gente vai continuar com mais um assunto da nossa disciplina. Tchau, tchau.